E aí galera, Jason aqui em mais um vídeo analisando aqui com de mangás enviadas por você lá no contato@instintomangaka.com, que eu recebo as sinopses aqui. Caso você tenha vontade de enviar a sua própria sinopse, é só ver o vídeo aqui na descrição, que eu ensino tanto a montar uma sinopse quanto a enviar ela aqui pra mim. A nossa lista de sinopse, ela é um tanto grande, então sim, enviando agora a sua sinopse vai ser lida, vai ser analisada, mas isso com certeza vai levar um tempo, porque a gente tem mais de 100 sinopses aqui na fila. Caso você não possa ou não queira esperar esse tempo, então você pode se tornar membro aqui do canal. Assim, a sua sinopse, ela é lida antes e, de quebra, você ajuda aqui a gente a continuar com os vídeos, a continuar trazendo esse canal aqui pra você toda semana nesse YouTube. Aliás, muito obrigado para todo mundo que é membro aí, né? Eu fico muito feliz, assim, ajuda demais mesmo, né? O YouTube é um ambiente complicado e ter um canal de desenho no YouTube focado em mangá, assim, é algo mais complicado ainda. Então a ajuda de vocês é muito bem-vinda, muito gratificante aqui receber isso. E a primeira sinopse que eu vou ler nesse vídeo é uma sinopse, sim, enviada por um membro, inclusive aí para os membros que entraram agora, que se inscreveram recentemente. Eu já postei aí o post na comunidade para vocês comentarem ali as suas sinopses que vão ser lidas nos próximos vídeos. Então a edição de sinopse dos membros de junho já está aberta aí para vocês comentarem ali. Fica atento às regras. E eu espero a sinopse de vocês para analisar aqui. E convido você aí também, se você puder, a partir de R$3 por mês, ser membro aqui do canal me ajuda demais. Então, começando aqui a nossa primeira sinopse. Virgulino é um caçador que vende produtos de animais selvagens. Virgulino, eu acho que ele não vai abordar isso aqui, pelo que por essa primeira frase, né? Mas Virgulino é o nome do Lampião, né? Conhecido cangaceiro Lampião aí. Ele é todo de Pernambuco. Nasci lá também, mas eu vim pra cá, pra São Paulo, né, pro interior de São Paulo, com 1 ano. Então, basicamente, eu cresci aqui, mas minha família toda é de lá. Se eu não me engano, é ou meu bisavô ou meu tataravô que tinha sido recrutado pro bando do Lampião. E ele teve que se esconder pra não ser levado, pra não ser obrigado, né? Não tinha, às vezes, muita opção de recusar se juntar ao bando do Lampião, e ele teve que ficar tipo escondido e tal quando cangaceiros passavam lá pela região e etc. Enfim, então a família tem uma história direta. Eu sabia, cara, fiquei sabendo dessa parada há uns poucos meses atrás. Fiquei muito curioso saber que minha família tem uma relação com uma figura tão famosa do Brasil. Mas vamos lá. Virgulino é um caçador que vende produtos de animais selvagens. Um fenômeno luminoso cristaliza tudo, incluindo animais e plantas. Ao acordar e voltar para a vida... Para a vida não, para a vila. Voltar para a vida, ele morreu, né? Enfim, mas poderia ser voltar para a vida cotidiana. Enfim, mas vai. Ao acordar e voltar para a vila, Virgulino vê quase todos cristalizados. Correndo para casa, descobre a amada ou um amigo cristalizados na cama. Eita! Recentemente, destruição aparece. Mas um barulho no quarto do filho o faz voltar a si. Ao investigar, vê que seu filho sumiu junto com parte do quarto. De repente, Virgulino vê um portal e o atravessa em busca do filho, chegando num lugar com mais pessoas cristalizadas. Agora resta investigar e descobrir onde seu filho perdido está. Interessante, cara. Interessante essa ideia, né? De tipo, cara, do nada acontece um fenômeno, ele não é afetado pelo fenômeno, e aí entra um lance, né? De como que vai ser a justificativa do porquê esse personagem, especificamente ele, não foi afetado pelo fenômeno, né? Eu acho que o grande lance dessa história é você ir resolvendo o mistério do que é esse fenômeno e de como que esse fenômeno funciona, né? Por exemplo, teve o lance ali do portal, né? E aí que tá no quarto do filho dele, etc. Dentro aqui dessa história eu sempre falo sobre tudo que a gente põe numa história, ela tem que ter algum propósito narrativo dentro da história. E a questão da traição da mulher aqui, né? É um ponto que me deixa, assim, aquele famoso que eu chamo de ponto sem nó, né? Eu não, né? Todo mundo chama ponto sem nó. Que é tipo uma coisa na história. Deixa eu conferir aqui se tá gravando, que às vezes eu tô falando aqui e de repente eu gravo 20 minutos de vídeo e não gravo nada. E tá gravando. Aparentemente tá tudo certo. O ponto sem nó que eu digo, isso daí até agora, assim, pensando na história, eu não vejo um ponto que fale essa traição é importante para algo, para X coisa, para o desenvolvimento desse personagem em X motivo.
sim, são coisas que acontecem, isso é algo que pode acontecer, né? E não é como se na nossa vida real ser alvo de uma traição, ser vítima de uma traição, fosse ter algum significado, alguma coisa assim. Mas, novamente, quando a gente está fazendo uma história diferente da vida real, as coisas todas precisam fazer sentido, elas precisam casar, elas precisam compor ali uma narrativa para você meio que passar alguma mensagem ali, ou mesmo passar os acontecimentos de uma maneira interessante para quem está lendo. E aí, nesse caso aqui, vamos tentar analisar essa mesma sinopse sem pensar na traição. O Virgulino ele foi caçar, acontece esse fenômeno, cristaliza tudo, ele volta para casa, acha a mulher dele cristalizada ou não acha a mulher dele, chega no quarto do filho, tem um portal e ele atravessa o portal para buscar o filho. A história ela segue exatamente todos os mesmos passos, ela acontece exatamente da mesma forma, sem o elemento da traição. Quando a gente coloca o elemento da traição, obviamente isso é algo muito marcante, isso é algo que mexe muito, tanto que fala que um sentimento de destruição aparece, né? O sentimento de destruição eu imagino no próprio Virgulino. Ou seja, isso vai ter que deixar alguma sequela, isso vai ter que deixar alguma consequência no personagem, ali das atitudes que ele vai tomar dali pra frente, etc. Só que, novamente, eu não vejo como que isso muda ou interfere nos objetivos, no que ele vai seguir a partir dali. Identificar ali o que aconteceu, entender melhor o que aconteceu, o que foi esse fenômeno, por que ele não foi afetado por esse fenômeno, o que são os portais e, né, claro, entender tudo isso para poder, com o objetivo de localizar o filho dele. Aí entra um negócio que eu também sempre comento aqui, né? Faz parte da história, ou faz parte do intuito do autor querer que o personagem entenda ali o que está acontecendo, o fenômeno, esse tipo de coisa, mas o objetivo dele é claro, ele quer encontrar o filho dele. Então não é que ele vai encontrar o filho dele e começar a pesquisar as coisas meio que paralelamente, como se fossem dois objetivos lado a lado, mas é um objetivo para completar o outro. Então, para entender onde meu filho está, eu preciso entender como que esses portais funcionam. Para entender como que esses portais funcionam, eu preciso, né, talvez entender ali o que causou eles, o que foi o fenômeno, para talvez solucionar o lance de será que meu filho está vivo ou ele foi cristalizado também, eu preciso entender por que eu não estou cristalizado. E isso pode ajudar até, tipo, de repente, esse evento, né, não ter acontecido no planeta inteiro, ter acontecido em locais específicos e ele continuar se repetindo em vários locais, de modo que o Virgulino, por ter passado já por isso, vai entender mais ou menos o que fazer, o que acontecer, vai observando isso a ponto de entender por que, novamente, ele não foi cristalizado e como que ele pode talvez ajudar uma outra pessoa nesse sentido. Novamente, nessa jornada para poder achar o filho dele, né? Você vai passar por vários lugares, vai conhecer outras pessoas, enfim, jornada padrão de qualquer história, né? Que envolve conhecer outros personagens, enfrentar alguns inimigos ou perigos, etc. E conseguir chegar ali no objetivo final da história, que é encontrar o filho. Seja ele vivo, morto, cristalizado ou não. Novamente, eu não vejo o que a traição poderia ajudar ou atrapalhar nesse caso aqui dessa história. Por exemplo, vamos lá. Como que a gente poderia encaixar essa traição de um modo que ela afetasse ali na trama? Inicialmente, ele pode ir atrás, só que eu acho que teria que ser uma história um pouco mais curta pra gente conseguir fazer isso. Acho que numa história muito longa, talvez a gente não iria comprar isso que eu tô querendo propor aqui. Mas vamos lá. O Virgulino sai em direção em busca do filho dele, né? Naquele momento de desespero, tudo acontecendo, ele tá meio desesperado, ele acabou de descobrir uma traição e tal. Enfim, então tá tudo um turbilhão ali de emoções e ele sai em busca ali do filho dele. Após viver algumas certas coisas, após ver a dificuldade de achar o filho dele, ele pode, talvez, sei lá, ver outras crianças brincando, ter alguma coisa assim, e começar a se questionar se aquele filho é realmente dele ou não. E aí, isso seria aquele momento onde o personagem duvida do seu objetivo, onde ele desiste um pouco da trama, onde, né, ele sai ali daquilo que seria o objetivo, que seria o foco dele central. Quase toda a história tem um momento onde tudo que estava se estabelecendo é meio que rompido, quebrado. Por exemplo, quando a gente tem uma história mais clássica, de luta, combate, né, treta, porrada, ação, geralmente tem um momento onde o protagonista tá quase morrendo, ou tá perdendo, ou algo do tipo, o momento onde ele perde a luta. Esses momentos são importantes para dar aquela baqueada ali, para você não manter a história só com o personagem, ele vence o inimigo 1, e aí ele vence o inimigo 2, ele vence o inimigo 3, ele vence o inimigo 4. Depois que o personagem protagonista, né, ele venceu 15 inimigos seguidos,
parece que ele é invencível, parece que qualquer coisa ele vai conseguir vencer, ele vai conseguir sobrepor. E aí como que você dá impacto pro vilão se o protagonista parece que vence qualquer coisa? Vai parecer que ele vai vencer o vilão, então o que você faz é fazer o protagonista perder. E aí quando você faz o protagonista perder, você abala a estrutura da história de que, peraí, então ele não é capaz de vencer qualquer coisa. Se ele não conseguiu vencer esse cara aqui, nessa etapa da história, né, que tá perto do final, e esse cara nem é o vilão final, por exemplo, então talvez ele não tenha nem chance contra o vilão final. Então, fazer ali o protagonista em algum determinado momento sair completamente do objetivo dele ajuda também a história nesse caminhar de você quebrar um pouco ali os acontecimentos, quebrar um pouco a expectativa do leitor em relação ao que vinha acontecendo e ao que ia acontecer. Em vários filmes que falam sobre amizade, tem um momento onde os dois amigos se separam, casais também tem um momento onde os casais se separam. Toda história tem esse momento onde tipo, tudo dá errado e tudo parece que vai ir para outro caminho, que seria um caminho negativo. E aí depois a história volta aos trilhos e volta a se engatilhar ali pro objetivo da história. Ou seja, fazer os amigos voltarem a ser amigos, o casal se reencontrar e ficar junto, o protagonista derrotar o vilão. E no caso aqui, o Virgulino voltar a ter o intuito de buscar o filho. Então, ele pode passar por isso, acabar vivendo outras situações onde ele desistiu completamente do objetivo de achar o filho dele, porque, enfim, vai ver, ele pode ter chegado muito perto, e aí ele chega muito perto, mas daí não dá certo, não funciona, ele fica tão frustrado que esse sentimento de talvez ele nem seja meu filho e tal, vem na cabeça dele. Ele se foca nisso, ele se concentra nesse sentimento e desiste. E aí depois, de repente, aí sim, talvez vendo outras crianças, vendo outras coisas assim, ele fala, mas independente de ele ser meu filho biológico ou não, eu criei ele cresceu comigo, eu sou o pai dele de fato. E aí ele revigora suas energias, suas forças, sua vontade para ir atrás e realizar o objetivo. Aí a gente conseguiu encaixar a traição na própria trama para fazer. Ela não tá ali só para ser algo chocante pro leitor. Eu acho que tem muita história que peca nesse lance de eu quero fazer algo chocante e é só por ser chocante. Ela não tem um papel na trama, ela não tem um papel em nada, é só para chocar. Tem muita história que faz isso. Particularmente eu não gosto quando a história faz algo pra chocar só pra chocar. Eu vou fazer um tema mega pesado aqui, aí você fala, tá, mas esse tema pesado da história precisa dele pra poder evoluir, pra poder andar, eu preciso saber disso pra poder entender. Não, é só porque o autor quer fazer aquilo, quer fazer aquele negócio pesado e tal. Ok, eu acho que tem pessoas que gostam disso, mas eu acredito que se qualquer elemento, todo elemento que for colocado numa história tiver um papel a ser cumprido naquela história, eu acho que a história ela fica muito mais interessante de ser acompanhada, onde você não tem um momento que você fala, tá, mas pra que serviu isso aí? Sabe? Não vai ter nenhum momento onde o leitor vai perguntar isso, pra que serviu isso? Porque tudo vai estar encaixado, tudo vai fazer sentido quando você acompanhar e fechar a história como um todo. O nome do nosso próximo mangá é City of Ashes. E né, a tradução seria algo tipo Cidade do Pó, Cidade da Poeira. Cidade de Poeira, Cidade de Pó. Cara, eu acho que fica legal em português. Cidade de Pó, eu acho que fica um nome chamativo. Pelo menos eu olho assim e me parece um título bem interessante. Tem cara um pouco de título de terror, tipo A Casa de Cera, né? Cidade de Pó. Enfim. Após ser acusado pelo assassinato de um semideus. Caraca. Vamos lá. Arisaka Yasuhiko. Quase um trava-língua o nome do personagem. Escapa de seu julgamento e se vê obrigado a colaborar com o assassino que quase o fez ser executado. Qual se descobre ter o mesmo objetivo de Yasuhiko, derrubar o governo de um deus tirano. Ao longo da jornada, revelações sobre o passado esquecido do arquipélago de Bumei e a verdade por trás da sua atual situação vão fazendo o afetado tenente aos poucos se inclinar mais para o caminho do homem, que diz vir de lugar nenhum do que para a luta por liberdade de seu povo. Eu acho que o autor tentou resumir a ideia dele para ficar ali dentro dos moldes que eu falo de uma sinopse, do tamanho de uma sinopse, a ponto de que não fez muito sentido. Parece que eu tô lendo duas histórias completamente diferentes aqui. Vamos lá, ó. Após ser acusado pelo assassinato de um semideus, Arisaka Yasuhiko escapa de seu julgamento e se vê obrigado a colaborar com o assassino que quase o fez ser executado, o qual se descobre ter o mesmo objetivo de Yasuhiko, derrubar o governo de um deus tirano. Parece uma história.
Ao longo da jornada, revelações sobre o passado esquecido do arquipélago de Bumei, que não sabemos o que é, e a verdade por trás da sua atual situação, que não sabemos qual é, vão fazendo o afetado tenente, que a gente não sabe quem é, aos poucos se inclinar para o caminho do homem, que a gente não sabe o que é, que não sabe quem é, aliás, do homem que desvir de lugar nenhum, do que para a luta por liberdade de seu povo. Entende? Parecem duas histórias diferentes. Talvez aqui ele tá falando um pouco da história do vilão. Não tenho certeza. Ou de como alguém vai se tornar vilão ao longo da história aqui, mas não tenho certeza. Mas ficou duas histórias que parecem completamente separadas. Não parece as duas fazerem parte da mesma história ali. Então, talvez faltou ali uma certa ligação. Não sei se esses três vão ser meio que os protagonistas da história e por isso que quis falar. Só que aí talvez eles só vão se encontrar lá na frente. Mas talvez se eles só fossem se encontrar lá na frente, não sei como é que a gente poderia encaixar aqui. Mas a princípio nenhuma das histórias não parece ter ligação com outra. Porque a questão do arquipélago de Bumei, a questão desse tenente e do homem que desvir de lugar nenhum, eles parecem realmente vir de lugar nenhum. Tipo, a gente não sabe o que é o arquipélago de Bumei. Se ele tem alguma relação com os personagens que foram apresentados anteriormente. Ele tem alguma relação com o lance do deus e tal. E uma coisa que eu achei curiosa aqui, analisando a primeira parte dessa sinopse, né, é que fala que o Arísaka, ele foi... Ou a Arísaka... Eu acho que tem nome... Não, é se vê obrigado a colaborar com o assassino. Senão seria se vê obrigada. Então deve ser homem. Enfim, o Arísaka, ele... ao que a sinopse indica, né? Ao que o autor indica aqui na sinopse, ele se sente meio que culpado, não culpado, como posso dizer, vitimizado por conta de ter sido acusado falsamente de ter matado um semideus. Porém, o objetivo dele é exatamente matar um deus. E aí me parece um pouco contraditório essas duas afirmações lado a lado. Fica parecendo um personagem meio... Não aquele personagem que talvez seja o que o autor tá querendo trazer aqui pro personagem, que seria o personagem que eu quero matar um deus tirano, sabe? Personagem corajoso e algo assim. Porque parece que é tipo assim, vou trazer a mesma situação aqui pra uma coisa mais cotidiana no nosso mundo. O João, ele foi acusado injustamente de ter assaltado a padaria. E agora ele vai ter que se juntar com o cara que assaltou a padaria para eles poderem roubar um banco. Era o verdadeiro objetivo do João. Quer dizer, o João tá se sentindo injustiçado por ter sido acusado de roubar a padaria quando o objetivo dele é roubar o banco, sabe? Parece aquele negócio meio tipo... hipocrisia! Enfim, e é complicado você fazer um protagonista hipócrita, né? Todo mundo tem um pouco de hipocrisia em si, mas é complicado quando a premissa do início da história revela uma grande hipocrisia do protagonista. Então talvez, vamos lá, o que a gente poderia fazer para reduzir um pouco essa hipocrisia? Talvez realmente ele possa ter sido acusado, né, injustamente de ter assassinado esse semideus, que talvez seja filho do tal do deus tirano, né? Enfim, ele realmente não tem nada a ver com isso, ele não tinha o objetivo de derrubar o deus tirano, nada do tipo. Só que aí ele pode nem fugir, ele pode ser um protagonista que começa um pouco mais bosta, mais bobinho, mais mundano, e aí ele vai crescendo para virar talvez o protagonista corajoso que realmente vai conseguir derrubar o governo de um deus tirano. E aí, sei lá, ele é resgatado pelo assassino real, ali no meio da morte, e meio que se junta com ele para derrubar o deus tirano, porque enxergou alguma coisa nele ali que poderia ser útil para esse objetivo. Inicialmente ele pode recusar, ele pode ter medo, ele pode não gostar muito, só que daí ao ver as injustiças no mundo, ao ver a própria injustiça que ele sofreu e começar a observar e absorver essas coisas, aí sim derrubar o deus tirano se passa a ser o objetivo dele. Aí, realmente ele internaliza isso. Mas se o objetivo dele inicialmente era isso, e ele tá reclamando de ter sido julgado por ter feito algo menor ali, fica... Por mais que ele realmente não tenha feito aquilo, sabe? Mas fica estranho. Fica estranho na história. E como o objetivo de qualquer protagonista é fazer com que o leitor se importe com ele, talvez tenha até um pouco de simpatia por ele, no sentido de torcer para que ele consiga realizar o seu objetivo, já trazer um elemento assim... que pode gerar uma certa antipatia do leitor com o protagonista, né? Que vai ser o personagem que a gente mais vai acompanhar
ali na história, talvez não seja a melhor saída, né, o melhor ponto de partida ali para a história. E já em relação à segunda parte aqui, que pode ter a ver com o personagem se tornando vilão ou sendo, como posso dizer, meio que ludibriado, enganado pelo vilão e aí começa a se tornar um vilão, né, pelo que eu consegui entender aqui, o cara, né, um tenente que lutava pela liberdade do povo. E aí ele acredita nas palavras desse homem que desvia de lugar nenhum, que talvez seja o vilão da história, e aí começa a mudar. Não sei se seria algo que seria contado meio que paralelamente com a história do Arísaka e do assassino, né? Mas, de qualquer modo, é interessante a gente se aprofundar na relação desse tenente com esse lance de liberdade do seu povo. Todo aquele velho lance. Qual que é a história dele? De onde que ele veio? O que que ele busca? Por que que ele quer a liberdade do povo? E por que que toda essa motivação conseguiu ser quebrada pelas palavras de um outro homem? O que que isso causou? O que que esse outro homem mostrou para ele? Isso é preciso sempre estar muito claro. Quando a gente faz um personagem com uma determinação muito forte, é preciso um baque muito grande para quebrar essa determinação. E aqui, nesse caso, eu acho interessante que o arquipélago de Bumei talvez seja onde está se passando tudo isso. Pra gente não abrir muito a história e querer contar coisas que estão acontecendo em lados completamente distantes do mundo, que realmente parecem não ter relação, igual eu apontei aqui quando eu acabei de ler a sinopse, né, pela primeira vez. Então, talvez o governo do Deus Tirano seja exatamente um reinado que fica nesse arquipélago. O tenente, ele é de uma das ilhas, por exemplo, desse arquipélago e tal, e ele sofre também um pouco dessa tirania, e aí ele tem esse lance da liberdade do povo, e aí acontece alguma coisa, enfim, aí eu realmente não consigo imaginar aqui o que poderia ser, até porque tem poucas informações pra gente poder trabalhar sobre, eu teria que criar praticamente do zero aqui, mas daí acontece alguma coisa que esse homem consegue ali fazer esse tenente se reverter, e esse tenente pode ter alguma relação direta com a Arísaka ou com o assassino, ou algo assim. Talvez esse tenente ele era parte ou fez parte de um grupo de rebeldes contra o reino, rebelde do qual o assassino real faz parte e leva e arrasta o Arísaka para ser também um rebelde contra sua vontade, mas agora meio que sem opção, já que ele fugiu lá do julgamento, então ele é procurado pelo reino, pela polícia, etc., né, pelos soldados ali. Então, tipo, meio que juntando tudo, aquele negócio que eu falei, a história ela tem que estar amarrada, né? Eu tava falando na sinopse anterior, eu tava falando de um aspecto só do roteiro, de como ele tinha que estar amarrado na história para ele não ser só uma coisa gratuita. Aqui mais ainda. Aqui eu tô, como a sinopse ela tá curta, né? E aí ela tem alguma apresentação de vários nomes ou elementos, sem necessariamente a gente entender o que são esses nomes ou elementos. Aí eu deixo mais claro ainda e com mais ênfase ainda que todos os elementos eles têm que estar ligados ali como se fosse uma espécie de microcosmos mesmo, né? No nosso mundo existem 1 milhão de histórias para 1 milhão. Existem 8 bilhões de histórias paralelas acontecendo, cada um com sua vida, cada um com seus próprios acontecimentos. Enquanto você está aqui assistindo esse vídeo, né? Eu já estou fazendo outra coisa, porque né, eu gravo esse vídeo com antecedência, assim como enquanto eu estou gravando esse vídeo agora no meu tempo, você estava fazendo outra coisa, vivendo outra vida, vivendo as suas próprias coisas. Enfim, no mundo real isso funciona. Numa história, a gente está pegando um recorte do mundo, um recorte do que está acontecendo. Né? Eu gosto de, quando eu estou criando as minhas histórias, tentar demonstrar que existe sim um mundo maior acontecendo ali. Só que não posso perder a visão de que eu estou mostrando um recorte daquele mundo, eu estou mostrando uma parte ali. Então, na parte que eu estou mostrando, as coisas têm que fazer sentido, as coisas têm que se casarem, os elementos apresentados têm que fazer sentido para a história, e aí eu coloco só uma ou outra coisa ali que dê esse indício, né, pro leitor de que tem mais coisa. Se eu tirasse a câmera daqui para onde eu estou mostrando e virasse para cá, tem mais coisa acontecendo, aquele é um mundo vivo. E que às vezes também é uma coisa difícil de fazer, de você mostrar que o mundo está vivo, mas muitas vezes o jeito como um autor quer mostrar que o mundo está vivo é querer literalmente mostrar o mundo inteiro. Então fazer o personagem percorrer o mundo inteiro, andar o mundo inteiro, conhecer trocentos outros personagens, etc. Ou fazer eventos que realmente se dão no mundo inteiro para dizer, olha, esse é o mundo que eu criei. E não necessariamente precisa ser algo assim, né? Um dos mundos mais vivos e cheios de detalhe da fantasia que a gente conhece hoje é o mundo de Senhor dos Anéis. E se você pega cada história ali que se passa nesse mundo, né, principalmente, sei lá, o Hobbit e o próprio Senhor dos Anéis, né, não tanto focando ali no Silmarillion, que é realmente mais focado em construir esse universo,
Mas, focando ali nos dois, eles se passam ali em algumas cidades, algumas regiões, algumas coisas, e em um tempo muito específico, já que o cara realmente criou vários acontecimentos para várias eras e eras, né? Então ele se passa num tempo muito específico. E ali, por mais que tenham referências de que tenham coisas que aconteceram antes, que aconteceram depois, que tenham mais cidades e civilizações para lá, para o outro lado, etc., ele não mostra tudo isso, ele não vai até lá e percorre tudo isso, porque seria inviável fazer isso, né? O livro já era para ser virou 3 livros gigantes, e se fosse para fazer isso, viraria, sei lá, quantos milhões de livros. Isso é algo que o Martin tenta fazer muito, não? É R. Martin no Crônicas de Gelo e Fogo, né? Mais conhecido como Game of Thrones, é colocar 1 milhão de personagens, 1 milhão de coisas, percorrendo o mundo inteiro e tal. E eu tenho que dizer, por mais que o cara seja mega hábil em fazer isso, ainda fica confuso pra caramba. Se ele tivesse feito ali um microcosmos melhor, talvez a história ainda ficaria pelo menos mais compreensível, vai. Eu não sei dizer se ela ficaria melhor ou pior, ou algo assim, porque existe uma certa beleza ali em realmente você envolver várias coisas ali, mas de fato eu tenho certeza que ela seria mais compreensível. Você pelo menos não ficaria tendo que ficar relembrando quem que é cada personagem ali, quem que é cada nome, etc, o que deixa a história muito confusa, até para o próprio autor escrever, e ele mesmo já disse isso algumas vezes. O nome da nossa próxima sinopse é Yami. Um bebê é encontrado em um cemitério após uma senhora ir visitar o túmulo de seu filho. Ela resolve adotá-lo. A criança possui características de ser de um vilarejo rival de magos, mas ainda assim ela resolve cuidar. Nossa. Enfim. Mas ainda assim ela resolve cuidar dele mesmo sendo um inimigo. Agora com 13 anos e com o dom da magia, ele procura informações sobre suas origens e o que levou a seu abandono. Porém, ele é impedido de sair em busca de sua terra natal por ser um inimigo, entre aspas, aqui. Nesse caso aqui, eu fiquei um pouco em dúvida sobre essa última afirmação, mas vamos ir passo a passo aqui. Então, beleza. A mulher foi visitar o túmulo do filho dela, viu lá uma criança, resolve adotar essa criança, cuidar dessa criança. Percebe que ele tem essas características ali de um povo que é considerado inimigo do povo dela. E beleza, ele passa 13 anos ali na vila, começa a ter as dúvidas ali sobre a questão da sua origem, querendo buscar mais, só que não deixam ele sair da vila por ele ser esse descendente do inimigo. Aí entram várias perguntas que eu me faço aqui. O primeiro, por que ele foi aceito na vila mesmo ele sendo um descendente de um dos inimigos? E aí isso pode gerar algumas respostas que podem ajudar na construção da trama dessa história. Mas é a primeira pergunta que eu me faria. Se ele é considerado um inimigo, de duas uma, ou a mulher iria esconder ele das outras pessoas, ou esconder certas características dele que deixariam claro que ele pertence a esse grupo de inimigos, né? Que ele é um descendente, enfim, desse grupo de inimigos, ou ele foi aceito mesmo sendo assim, porque, sei lá, esse povo é bondoso e aceita, mas daí não condiziria aqui com o final da história. E aí isso me leva a outra especulação que poderia ser interessante, que é o fato de acreditarem que ele pode ser usado como uma espécie de arma, de infiltrado, de alguma coisa. E por isso não é interessante que ele saia agora enquanto ele ainda é uma criança, inexperiente, etc. É interessante que ele continue crescendo, continue sendo criado ali, continue sendo treinado para que de repente no futuro ele possa ser uma espécie de espião, possa se infiltrar no território inimigo ali, se misturar, etc. e conseguir talvez ajudar a destruir esse território inimigo por dentro. Né? Eu acho que seria bem interessante se fosse alguma coisa assim. Nesse sentido, eu acho que eu aumentaria um pouco mais a idade dele aqui. Colocaria talvez uns 15, 16 anos. Por quê? Porque com 15, 16 anos, geralmente quem tem 15, 16 anos já se considera meio que adulto e os adultos consideram ele como criança, mas ele já tem uma certa malícia a ponto de conseguir enxergar certas coisas. Por que eu falo que isso é importante? Porque dentro da história que eu imaginei aqui na minha cabeça, a partir dessa sinopse, que pode não ter nada a ver com a história que o autor imaginou aqui, ele poderia sim conseguir fugir e sim conseguir se infiltrar ali no território dos inimigos. E aí, ao entrar no território dos inimigos, ele pode perceber que tudo aquilo que ele ouviu falar sobre aquele povo, ele ouviu falar sobre o povo dele, era mentira. E que aquele povo é um povo normal, assim como a vila ali era, né? E aí ele percebe que no mesmo jeito, dentro daquela vila ali, dentro daquele povo, eles tratam os outros também com esse ar de inimigo, igual a família dele ali, o que adotou ele, que cresceu ele, né?
falava. E aí, beleza, ele pode tentar descobrir porque que ele foi abandonado, talvez descobrir que não foi uma coisa tão acaso assim, né? E aí ficar nesse lance de tipo, pera, mas lá mentiram pra mim, eles queriam que eu viesse aqui pra destruir eles e tal, e na verdade não é isso. E ele pode ficar transitando, né, entre as duas vilas, e aí talvez tem que criar, né, uma trama principal realmente pra estar acontecendo ali, talvez ele esteja se encaminhando pra uma guerra que ele vai tentar impedir, ou algo assim. E aí por que fica interessante de ele não poder sair, então ele meio que ir escondido, e aí por isso ele tem um pouco mais de idade pra ele ter mais essa malícia assim. Pra ele poder, tipo, ir e voltar e não contar o que ele viu lá, não contar o que ele tá fazendo lá, né? As pessoas não vão saber, não vão questionar ele sobre as coisas que ele tá vendo, mas daí ele vai começar a observar os comportamentos da família que criou ele, do povo ali que ele conhece, né? Desde que onde ele cresceu, né? Nessa vila onde ele cresceu, com aquele certo receio, com aquele olhar de tipo, eu sei contra o que vocês estão lutando, agora eu sei mais ou menos, eu sei as mentiras que estão contando, e eu não sei como o que fazer em relação a isso. E aí pode mostrar essa confusão, pode mostrar esse ódio também, um pouco do lance de rebeldia. Enfim, acho que dá para trabalhar muita coisa aqui nessa história com relação a essa questão de preconceito entre povos, sabe? A gente pode realmente passar um pedaço da história mostrando cenas do crescimento dele, desse medo que existe em relação aos magos e tal. E aí quando ele chega lá, ele perceber que é a mesma coisa lá, só que o oposto, né? Pode até ser um grupo de bárbaros, de meio que vikings, alguma coisa assim, né? Uma galera mais focada realmente ali na força bruta, para dar bem essa discrepância, né? Já que ele é um mago e os outros, a família dele, a outra vila, é uma vila de magos e tal. Acho que poderia dar essa discrepância com relação a como é o povo ali com quem ele cresceu. E, cara, eu acho que daria pra fazer algo bem assim. Agora, ainda que, né, me atendo mais ao que está escrito na sinopse em si, também dá uma história interessante no sentido de mostrar essa questão de como que ele vai descobrir sobre a outra vila e como que ele, tipo, ser mais focado na jornada dele chegar até essa outra vila do que no lance do que vai acontecer depois. O que poderia até ser colocado em talvez duas histórias, né? Então a gente primeiro tem uma história fechada que vai contar com isso de ele querendo sair e não podendo, e aí descobrindo mais coisas, fazendo certas coisas ali que seriam proibidas dentro da vila dele para tentar descobrir mais informações sobre o tal inimigo, sobre quem ele é, sobre o que ele é, né? Até o ponto onde realmente talvez ele consiga sair, consiga ver os outros bruxos, consiga ver que aquilo não é bem o que estava imaginando, ou algo desse tipo. E aí, numa versão futura, realmente seria com ele mais velho, e daí talvez realmente impedindo essa guerra e tal. Seria mais essa primeira pegada que eu imaginei na história. Mas eu acho que realmente são dois caminhos muito interessantes que dá pra seguir aqui. Um mais focado em suspense mesmo, ali onde realmente ele é uma criança e ele vai tentando descobrir as coisas e tal. E tem todo esse lance de como o povo dele trata os magos, trata como se fossem realmente demônios e tal. E aí ele descobrindo que não é bem assim. Seria muito interessante. O Jojo Rabbit faz isso muito bem com trazendo o lance da Segunda Guerra Mundial e tal, de como o povo alemão e até as crianças alemãs, né, ali da época da Segunda Guerra Mundial, da época do Terceiro Reich, eu acho, enxergavam os judeus, e como o Jojo Rabbit, que é o protagonista do filme e do livro, ele tem essa mesma visão ali de que os judeus são quase que demônios na Terra, né? E aí, ao conhecer uma garota judia, ele vai percebendo que não, que aquilo tudo é uma mentira, que aquilo tudo é uma farsa. Isso é muito legal de ser trabalhado. Eu acho que, inclusive, se for essa a ideia, a pegada da história, aconselho fortemente a assistir Jojo Rabbit. É uma história que você ri pra caramba, porque é muito engraçada, mas ao mesmo tempo tem todo esse pano de fundo completamente sombrio e macabro. E tem momentos muito tocantes, muito sensíveis ali. É um filmaço, cara. Jojo Rabbit é um filmaço. Enfim, e aí eu acho que ele poderia ser uma ótima inspiração para essa história nessa pegada aqui mesmo. E eu acho que fazendo essa aqui dá para fazer uma versão futura onde realmente ele foi treinado para ser um espião e aí ele vai lá cumprir esse objetivo, talvez já tendo aquelas memórias ali de que, pô, não é bem isso, né? Não é bem assim.
vamos ver qual que é da parada. E aí quando ele chega lá, ele realmente se depara com um mundo completamente diferente. E aí ele percebe que a guerra tá pra acontecer. Talvez quando ele chegue lá ele perceba que os magos estão querendo invadir ali os bárbaros e tal. E aí ele comece esse lance de como que eu vou fazer para impedir essa guerra de acontecer. Porque ao mesmo tempo que eu cresci aqui com os bárbaros, essa são a minha família, etc., eu percebo que os magos não são de todo ruim, que eles também estão com uma visão enviesada, com preconceito a respeito dos bárbaros, assim como os bárbaros têm dos magos. E eles vão acabar se destruindo e se matando por nada, porque eles não são aquilo que estão vendendo uns pros outros, cara. Isso seria bem interessante. Difícil de fazer, mas muito interessante. E vamos para a nossa última sinopse. Um motoqueiro sofre um acidente fatal e, na beira da morte, ou à beira da morte, né? Uma mulher esqueleto aparece e oferece a proposta de ser um ceifador como ela. Aceitando a proposta por falta de opções, o protagonista terá que lidar com a responsabilidade de levar vidas humanas para o além. Aqui a gente tem só uma premissa básica, né? A gente não tem uma ideia real do que vai acontecer de fato na história. Você fala, o que vai acontecer é que ele vai levar vidas humanas pro além. Não é bem isso. Aqui é realmente só a premissa, só a ideia do que ele deve fazer. Aqui a gente pode diferenciar o que seria uma premissa, né, de uma trama real. A trama real seria realmente qual seria o desafio, o grande desafio que ele iria passar aqui nessa história para que a gente pudesse concluir esse desafio e colocar ali um ponto final e colocar a palavra fim ali, né? Aqui, por exemplo, a gente poderia pegar essa proposta e imaginar várias mini historinhas curtas, onde cada dia o nosso querido motoqueiro, o nosso motoqueiro fantasma aqui, né? O motoqueiro ceifador, ele vai levar uma pessoa diferente e vai passar por situações diferentes. É algo que funciona. Bem legal. Inclusive é algo que eu sinto que poucos brasileiros fazem, que é essa proposta, até porque não é uma... eu acho que poucos brasileiros fazem, vai. Eu tô me expressando errado aqui. Os brasileiros que fazem isso geralmente são os que estão numa pegada mais cartoon, porque esse é um modelo muito conhecido no cartoon, que é você cria personagens, cria um universo e a partir dali você vai trabalhar com situações dentro daquele universo com aqueles personagens. Então você não vai focar necessariamente em grandes tramas ou uma história ali com começo, meio e fim. Você vai focar em pequenas aventuras, né? Isso é muito comum, por exemplo, nos quadrinhos americanos. Você tem o Homem-Aranha e você não tem uma saga do Homem-Aranha ali, desde quando ele vira o Homem-Aranha até o momento onde ele morre ou ele completa algum grande objetivo. Não, você tem ali o início, beleza, ele era o Peter Parker nerd, zoado, virou Homem-Aranha, e a partir dali você tem várias aventuras do Homem-Aranha que você nem sabe dizer ao certo em qual ordem que elas acontecem, elas não têm uma continuidade direta. Inclusive, essa é uma crítica muito grande aos quadrinhos americanos sobre esse lance de continuidade, etc. De você não consegue muito pegar para ler e às vezes fidelizar o leitor por conta dessa falta de fidelidade, ao mesmo tempo que isso faz com que, né, você tenha os prós e os contras. Isso faz também com que o personagem acabe sendo uma marca muito forte. Você consegue manter ele por muitos, muitos anos. Pensa no Turma da Mônica, por exemplo. Você não tem uma jornada da Turma da Mônica do começo até o final. Você tem várias pequenas historinhas no universo da Turma da Mônica. Então, com cartoon isso é muito comum. No mangá isso não é tanto, porque o modelo de publicação de mangá e as histórias de mangá que a gente conhece, que trazem pra cá, funcionam mais nessa pegada de tenho uma trama que vai ir do começo até o final. E, particularmente, é o que eu sempre falo aqui na história, na história desse canal, é sobre você fazer também meio que uma trama do começo até o final, principalmente ali numa história mais curta, num one shot, etc. Particularmente eu gosto mais disso. Mas dá pra fazer as duas coisas. Dá pra você fazer histórias pequenas que tem um começo, meio e fim envolvendo os mesmos personagens, né, sem você precisar contar uma grande história com isso. São poucos os autores que não querem contar essa grande história, né, com o que está fazendo e tal, mas eu acho que é algo que funciona. Por exemplo, seria como se no Makai Meio, né, na sinopse dele só falasse que no mundo dos mortos tem uma empresa de correio e o Dev é um dos entregadores dessa empresa que vai fazer várias encomendas. E aí, beleza, cada história eu posso fazer várias histórias pequenas do Dev fazendo uma encomenda, e aí fazendo várias aventuras, e aí ele fazendo o trabalho dele. O que eu resolvi fazer para contar essa trama eu tenho essa premissa, sim, o Dev vai fazer uma entrega, mas essa entrega tem uma coisa especial ali, envolve o passado dele de alguma forma, etc. E aí você consegue contar ali
um motivo do porquê que essa entrega em específico que você está contando aqui ela é especial em relação a todas as entregas que ele faz diariamente, já que esse é o trabalho dele. É algo que daria para fazer aqui, por exemplo. Então, a gente tem a premissa de que ele sofre um acidente, vai morrer, vira um ceifador e agora ele tem esse lance de ter que levar as vidas humanas para o além. E aí, beleza. Você apresenta essa premissa, ele vai realizar isso e aí talvez ele precise levar a vida de algum ente querido dele, da esposa dele, do filho dele talvez, ou algo assim. Então ele aceitou a morte dele depois de um tempo, mas daí ele precisa levar o filho dele, e aí talvez ele se recuse. E aí ao se recusar, ele é caçado, e aí beleza, aí a gente tem uma trama. Aí a gente tem alguma coisa que faz essa história que a gente está contando ser diferente da vida padrão do nosso motoqueiro, que pegar uma vida humana, né? Levar uma alma humana, levar para além, pega outra alma humana, leva para além, pega outra alma humana, leva para o além. Por que a gente está mostrando? Eu falo aqui, né? Já comentei algumas vezes sobre o lance dos meus vídeos de rotina, né? E acaba passando mais ou menos pela mesma etapa. A minha rotina é basicamente, eu acordo, às vezes eu lavo louça, faço alguma coisa, cuido das minhas gatas, né? Tem que limpar a caixa de areia, tem que trocar ração, etc. Venho aqui, começo a desenhar, vou trabalhando, faço as encomendas ali praticamente a maior parte do dia, ok? Tem almoço, tem essas coisas assim. Termina o dia, eu vou jogar alguma coisa, vou fazer janta e tal, cuidar da casa mais um pouco, né? Vida adulta, enfim, e vou dormir. E é basicamente isso. E ultimamente eu tenho tentado tirar as sextas-feiras para poder gravar os vídeos e tal, e fazer as coisas aqui do canal. Porque antes eu tentava desenhar de manhã e fazer as coisas do canal à tarde, mas eu não conseguia muito bem fazer essa transição entre estou desenhando, vou começar a gravar, acabava levando muitas horas para eu conseguir fazer essa transição da minha cabeça, do meu estado mental de estar desenhando para o de começar a gravar, e eu não conseguia gravar nada ao longo da semana. Isso aconteceu várias vezes e aí eu resolvi fazer assim. Então a minha rotina ela segue um padrão muito normalzinho. E se eu fosse fazer vídeo de rotina assim mesmo, honestamente eu nem saberia o que dizer na maior parte desses vídeos, porque realmente, né, é uma rotina, é igual. Eu vou ficar lançando praticamente o mesmo vídeo toda semana ou todo dia ou algo assim. Então o que eu quis me atentar nos vídeos de rotina era pegar alguns elementos um pouco diferentes, dias que aconteceram alguma coisa um pouco diferente. E quando a gente está pegando uma ideia, uma premissa que a gente tem que possa ser trabalhada exatamente dessa mesma forma, onde você tem várias coisas que vão acontecer, que é o padrão. Você pega um Fairtail, por exemplo. Fairtail é uma guilda que pega missões e vai e cumpre as missões. Então, a brincadeira ele pega uma missão, cumpre a missão, pega a missão, cumpre a missão, pega a missão, cumpre a missão. E até a história segue assim por muito tempo. Só que aí o que acontece? Isso não sustenta muito uma história ali, principalmente quando a gente está falando de uma história longa, uma série, etc. E aí da onde que ele vem que ele começa a pegar missões que tem a ver com a história dos personagens para dar um ar de importância maior para aquela missão. E aí a coisa começa a virar uma trama mais bem definida. Então não é só ali o dia a dia do motoqueiro ceifador. É a alma que esse motoqueiro ceifador não conseguiu levar para o além, ou se recusou a levar para o além. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido deixar clara essa questão de, às vezes a gente tem uma ideia que ela é muito abrangente, mas a gente ainda não tem ali a trama que a gente vai abordar de fato naquela história. A gente ainda não tem o que vai acontecer de fato ali naquela história, e principalmente o porquê que a gente está mostrando aquela aventura específica daquele personagem. Por que ela é mais importante do que outras aventuras. E aí, geralmente, é porque ela pode ter alguma relação emocional direta com o personagem, ela pode levar o personagem a ter algum aprendizado muito grande, ou algo do tipo, algum motivo que fale assim, essa aqui vale a pena mostrar, essa aventura aqui vale a pena mostrar. É aquilo, quando você se encontra com um amigo, que você não vê há algum tempo e você vai contar alguma coisa, ou mesmo com um amigo que você vê direto, enfim, quando você se encontra com alguém que você vai contar alguma coisa que aconteceu, você geralmente conta algo diferente que aconteceu com você, e não a mesma coisa que aconteceu todo dia. Então você vai contar que você foi para um lugar e, sei lá, você viu 7 cachorros andando em fila, um atrás do outro. Pô, isso não é uma coisa que você vê todo dia. Então você vai contar isso. Você não vai contar, pô, eu tava indo lá e aí eu vi um cachorro andando. Aí ele fala, tá, mas o cachorro fez alguma coisa? Ele, não, eu vi um cachorro andando. Mas todo dia que você vai lá você não vê um cachorro andando? Vejo. Então por que você tá me contando isso? Sabe? Enfim, é mais ou menos essa mesma premissa aqui quando a gente tá falando de contar uma história no mangá, de escrever um livro, enfim. Pense no que vai ter de importante ou de interessante ou de diferente nessa história que eu tô contando que faz ela valer a pena ser contada.
E aí eu acho que a gente chega no cerne ali pra desenvolver uma trama mais mais importante para aquele universo que a gente está apresentando. Mas claro, como eu disse, é algo que funciona também. Você fazer histórias menores com aventuras menores, uma coisa ali sem muita ordem cronológica, nem nada do tipo. Se você fala assim, pô, esse é um personagem que eu quero trabalhar várias aventuras com ele, eu acho que funciona. É algo que eu até tenho vontade de fazer um pouco com o Makai. Fazer outras historinhas menores, não com volumes de 100 páginas, 150 páginas, etc. Né, que aí é complicado ficar fazendo várias histórias assim. Mas fazer outras historinhas menores ali, passadas no mesmo universo, outras entreguinhas, outras coisas assim. Acho que funciona legal. Talvez em mídias diferentes. Um naquele estilo mais webtoon, né? Outro no estilo só texto mesmo, como se fosse um livro, um conto ou algo assim. Outro em tirinhas. Enfim, tem umas vontades de fazer uns negócios desses. Falta tempo pra gente conseguir fazer tudo que imagina, né? Mas faz parte. E é isso, muito obrigado pra você que assistiu e pra você que chegou até aqui o final do vídeo, cara. Pô, não acredito que você assistiu um vídeo de 40 e tantos minutos falando sobre criação de mangá. Isso é sinal que você gosta disso aqui que a gente tá falando aqui no canal. E se você gosta disso, então eu tenho certeza que o Jornada do Mangaka BR vai te ajudar demais a conseguir colocar os seus planos em prática, que é ter o seu próprio mangá, fazer seu próprio mangá do começo até o final, ter ele pronto, publicado, impresso na sua mão para você entregar para as pessoas. A pessoa falar, pô, que legal você desenha mangá. Você fala, não, só desenho mangá, eu tenho meu mangá, olha aqui. A pessoa fala, caramba, foi você que fez? E você vai ficar feliz e orgulhoso pra caramba. Eu tenho certeza que o Jornada do Mangaka BR é o meu curso de criação de mangá, onde você vai aprender tudo isso aí. Link aqui na descrição para você se inscrever lá. Vou te adorar não. Vou adorar te ter como aluno. Mas eu vou te adorar também se você fizer a inscrição. Valeu pra você que assistiu. Vejo sim no próximo vídeo. É nóis. Falou.